ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Boa noite, está começando o Jornal das 6. Eu sou Rodrigo de Oliveira e fico com você até às 6h30 da noite. Hoje eu tenho a companhia da estagiária Yasmin Santos. Boa noite, Yasmin, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Lembrando que o programa vai ao ar pelos 870 AM e também pela internet no endereço radio.ufg.br. Você pode nos acompanhar também pela página da Rádio Universitária, no Facebook e pelo aplicativo Minha UFG. Fique ligado. Pesquisa da SPC mostra que 40... ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Boa noite, está começando o Jornal das 6. Eu sou Rodrigo de Oliveira e fico com você até às 6h30 da noite. Hoje eu tenho a companhia da estagiária Yasmin Santos. Boa noite, Yasmin, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Lembrando que o programa vai ao ar pelos 870 AM e também pela internet no endereço radio.ufg.br. Você pode nos acompanhar também pela página da Rádio Universitária, no Facebook e pelo aplicativo Minha UFG. Fique ligado. Pesquisa da SPC mostra que 46% dos usuários do cheque especial recorrem ao limite todos os meses. O estudo descobriu ainda que 63% da população não conhece as taxas e os juros cobrados pelos bancos. Esse é o tema do nosso bate-papo com o economista Aurélio Troncoso Chaves, professor da Alfa. Boa noite, Aurélio, tudo bem? Boa noite, Yasmin. Boa noite, Rodrigo. É um prazer sempre falar com vocês da Rádio Universitária. Boa noite, Aurélio. Obrigado por falar com o Jornal das 6. Você poderia explicar para a gente como que funciona o cheque especial? Yasmin, cheque especial é um dinheiro que você não tem. É um dinheiro que o banco disponibiliza para você, onde você utiliza durante um certo período de tempo, quase sempre é um mês. E se você estourar aquele limite, vou dar um exemplo, se ele te der R$1.000 e você passar R$12.000 e não pagar dentro do mês, normalmente você vai pagar uma taxa de juros extremamente alta. Ela está acima de 13% ao mês. Então, quer dizer, é uma bola de neve. Aqueles que não conseguem pagar, só vai crescendo o valor e ele simplesmente vai deixar isso praticamente correr, né? E o banco vai cobrando cada dia mais de você, porque ele te cobra juros sobre juros. Né? Ele te cobra aquilo que você deve mais o acréscimo. Né? Então, se você gastou, por exemplo, R$1.000 e suponhamos que fosse 10%, ele vai para 1.100. No outro mês, o juro vai sobre 1.100, não sobre R$1.000. Claro, é juro sobre juro, né, Aurélio? Aurélio? De neve, ninguém consegue pagar mais. E como o juro do cheque especial é alto, como você nos exemplificou, há algum caso que compense utilizar o limite? Olha, utilizar, no caso, o limite do cartão de crédito, só se for algo muito, vamos dizer assim, que você tenha que gastar mesmo. Uma doença, alguma coisa que você tenha que utilizar para poder resolver o seu problema imediato. Mas você tem que pagar isso dentro do mês. Se você não pagar, naturalmente você tem uma taxa de juros extremamente grande. O banco não te cobra juro caso você pague no final do mês. Ele não está te cobrando juros. Mas se você utilizar e não pagar, a taxa de juros ele sobrecai sobre o valor. E de que forma que as pessoas podem se planejar para não entrar nesse cheque especial? Olha, normalmente eu digo não usar nunca, né? Se você não puder utilizar e pedir para o banco para não ter esse cheque especial
na tua conta, melhor ainda. Isso é um atrativo muito grande, né? As pessoas, quando abrem a conta, você tem lá, por exemplo, R$1.000 na conta, vai aparecer R$2.000. Então você vai achar que esses 2.000 é seu. E eles vão gastando sem entender que parte disso é cheque especial, né? E o banco, ele faz questão de colocar isso na tua conta para que as pessoas possam gastar. O banco vive disso, né? Ele vive de você pagar juro para ele. Se você não utilizar, o banco, inclusive, até você não é um cliente muito bom para ele, né? Porque para ele você tem que dar dinheiro para ele. Se você não der, naturalmente você não utilizou, você não vai pagar nada para banco. Sim. E banco, naturalmente, ele vive de juros. Agora, Aurélio, a partir de hoje, a Febraban, a Federação Brasileira dos Bancos, anunciou que os bancos vão ter que oferecer juros menores para quem estiver no limite aí do cheque especial há 30 dias. Como é que vai funcionar essa medida? Na verdade, o que eles estão fazendo é o seguinte, eles vão te dar um prazo de 30 dias. Caso você não pague, você esteja devendo o banco, utilizou o cheque especial, tem uma taxa durante 30 dias, né, que ele vai te avisar. Normalmente assim, você utilizou o cheque especial, não pagou. Aí o banco, ele é obrigado a te avisar que você está devendo o cheque especial e que ele pode parcelar para você em tantas vezes para você liquidar dentro daquele primeiro mês. Ou se não, ele te cobra uma taxa menor, não especificado o valor ainda, que você possa pagar aquele cheque especial dentro dos 30 dias posterior, né? Então isso aí faz com que as pessoas possam se planejar um pouco mais. Mas é aquela velha história. Quem usou o cheque especial e não pagou, pode ter certeza que não vai pagar dentro do próximo mês, porque não vai ter dinheiro. Se ele usou o cheque especial, porque não está tendo dinheiro. Então eu acho que é um modo que os bancos estão fazendo para poder dizer o seguinte, olha, nós estamos tentando ajudar, mas isso é conversa, né? Eu acho que a Febraban, a partir do momento que ela faz isso, ela está tentando diminuir a inadimplência que existe nos bancos. Mas quem utiliza cheque especial, principalmente aqueles que não pagaram dentro do mês, pode ter certeza porque não tem dinheiro para pagar, né? E vai acabar virando bola de neve, você vai pagar 311, o último cálculo agora que a Febraban fez foi 311% ao ano. Então, quer dizer, se você tem uma dívida aí de R$1.000, ela vira 4.000 e poucos reais dentro de um ano, né? Então, mostra que no Brasil, cobrar taxa de juro cara, para muita gente parece que é normal. E não é normal, né? Nos outros países, ninguém paga isso. No máximo que você tem ao ano de cheque especial em qualquer tipo de país é em torno de 22% ao ano, e não 300%. Aqui não, o banco diz que é o seguinte, não, o juro é caro porque o risco é grande, os inadimplentes são grandes, né? Então as pessoas acabam pagando e achando que é normal, e não é normal, né? A gente tem que começar a entender o seguinte, peraí, isso é agiotagem, não é nem cobrança de juros bancários, né? Se você pegar o dinheiro com a agiota, fica muito mais barato você pagar a taxa de juros de cheque especial. E outra novidade ligada aos bancos também é que, a partir de hoje, uma nova regra vai facilitar a portabilidade de salário para outros bancos, né? Isso aí foi uma coisa boa, viu, Yasmin? Fizeram uma coisa da seguinte maneira, isso é do Banco Central, não é nem da Febraban. Sim. O Banco Central, ele tem algumas intervenções que ele pode fazer. Como ele não pode intervir sobre taxa de juros, que na legislação, na própria Constituição, já colocaram lá que os juros juros de concorrência de mercado, o Banco Central não tem como interferir na taxa de juros dos bancos, nem no spread bancário que é cobrado hoje em dia. Mas ele pode interferir na portabilidade, isso ele pode. Foi o que ele fez. Então, quer dizer, vai facilitar para muita gente que não quer trabalhar com bancos oficiais, com esses bancos tradicionais, eles podem até transferir o seu dinheiro para algumas startups da vida, os bancos virtuais hoje que estão tendo, ou entidades não financeiras, né? Você pode fazer aplicação, sai daqui e faz uma aplicação financeira em uma empresa de investimento. Então isso aí é interessante, né? E aí vai diminuir em certo ponto as taxas que você paga para banco. Então acho que foi interessante.
Agora, Aurélia, a transferência do salário poderá ser feita também para as chamadas contas de pagamento, né? Isso. Antes, a portabilidade era permitida somente entre bancos convencionais. Perfeito, é isso que eu acabei de falar. Sim, exatamente. Agora, explica para o nosso ouvinte qual que é o diferencial dessas chamadas contas de pagamento. O cliente não paga taxa? Por que é vantajoso manter uma conta de pagamento? Normalmente, quando você tem, por exemplo, uma conta salário, que a gente chama, no banco, né? O meu patrão vai lá e deposita o meu dinheiro naquele banco. Eu trabalhei para ele o mês inteiro e ele depositou naquele banco. Se eu quiser transferir esse dinheiro para outro lugar, eu posso transferir sem nenhuma taxa. Né? Por exemplo, eu quero transferir de um banco tradicional para um banco de investimento, que são agências não financeiras. Né? Se eu quiser mandar esse dinheiro para lá, eu posso mandar sem pagar nenhum tipo de taxa. Antigamente, não. Você, para fazer essa transferência, tinha um valor. Inclusive, no Brasil, é o único lugar que isso acontece. Porque lugar nenhum no mundo também, a transferência de interbancos, né, ou em entidades financeiras, você não tem essa transferência. Primeiro que o dinheiro é seu, você não pediu para ser colocado lá. Uhum. O dinheiro está sendo depositado porque o empregador, ele trabalha com aquele tipo de banco. Né? Então, você não tem culpa do seu dinheiro estar lá. Né? Então, você tem essa opção hoje. E principalmente para agências que eu estou dizendo não financeiras, inclusive esses bancos virtuais que hoje estão aparecendo, que é o futuro bancário do mundo, são esses bancos virtuais. Primeiro, ele não tem agência física. Né? E não tendo agência física, ele não tem custos operacionais. Sim. Então, as taxas deles são bem menores que esses bancos tradicionais. Então, muitas vezes a pessoa quer fazer sua conta num banco desse, onde você tem cartão de crédito, você tem transferência, pagamento igual aos outros bancos. Né? E o futuro vai ser isso. Normalmente já acontece isso, né? Porque a gente acaba trabalhando com os bancos. Você vai depositar dinheiro ou pagar alguma coisa no caixa, eles não recebem. Eles mandam você ir no caixa eletrônico e você mesmo que faz o trabalho. Eles não têm trabalho nenhum. Sim, verdade, Aurélia. Então, quer dizer, você acaba fazendo o que os outros bancos hoje fazem para você, os bancos virtuais. Nós conversamos, então, com o economista e professor da Alfa, Aurélio Troncoso Chaves. Muito obrigado por falar conosco mais uma vez aqui no Jornal das 6, Aurélio. Boa noite para você. É um prazer sempre falar com vocês, Rodrigo. Um abraço até a mim, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Universitária. Um abraço. Agora são 6 horas e 12 minutos, a gente faz um intervalo e volta já. Estamos apresentando Jornal das 6. Na Universitária você pode recordar e curtir os Beatles. Beatlemania. As histórias e as músicas que marcaram a trajetória da banda no cenário mundial. Agora em Novo Dia, segunda-feira, às 9 da noite. Beatlemania. Nas noites de domingo, contraponto. A riqueza, a diversidade, os grandes artistas da música instrumental brasileira. Sempre aos domingos, a partir das 9 da noite. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. O HC, Hospital das Clínicas da UFG, inaugura nesta terça-feira, às 8 horas da manhã, a primeira etapa da obra do Centro de Genética Humana. O novo espaço atenderá diversos serviços e especialidades médicas do HC para identificação de síndromes, como a síndrome de Down, doenças do sexo, gênese do câncer, comportamento humano e, de forma especial, a obstetrícia. Yasmin, o espaço será referência na identificação de doenças genéticas em bebês ainda na fase gestacional. De acordo com a assessoria de imprensa do HC, a obra está sendo realizada com o apoio dos deputados federais Jovair Arantes, Flávia Moraes e João Campos,
que destinaram R$2 milhões por meio de verbas parlamentares para a estruturação desse serviço. O MEC, Ministério da Educação, divulgou hoje o resultado do programa Universidade para Todos, o ProUni. A lista dos candidatos pré-selecionados na primeira chamada está disponível na página do programa. De acordo com o MEC, a pré-seleção assegura ao candidato apenas a expectativa de direito à bolsa. Aquele que estiver na lista deverá comparecer à instituição de ensino para a qual foi selecionado e apresentar os documentos que comprovem as informações prestadas na ficha de inscrição. O candidato deve verificar na instituição os horários e o local de comparecimento para a aferição das informações. A perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará automaticamente na reprovação do candidato. O prazo para que isso seja feito começa hoje e vai até o dia 10 de julho. A lista com a documentação necessária pode ser consultada na página do ProUni. O resultado da segunda chamada será divulgado no dia 16 de julho. Nos dias 30 e 31, aqueles que não foram selecionados poderão ainda participar da lista de espera, cujo resultado será divulgado no dia 2 de agosto. A OVG, Organização das Voluntárias de Goiás, divulgou no último sábado o resultado da seleção para o programa Bolsa Universitária 2018. 10 mil alunos foram contemplados com bolsas de estudos em instituições de ensino superior privadas e devem começar a receber o benefício a partir deste mês de julho. Eles deverão assinar um termo de compromisso em um evento marcado para esta quarta-feira, dia 4, no ginásio Goiânia Arena. Para saber se foi selecionado para a bolsa parcial ou integral, o candidato deve acessar aí o site da OVG, clicar no banner Bolsa Universitária, na aba Inscrições e no link consulte aqui a sua situação, a situação da sua inscrição no processo seletivo 2018. A Câmara Municipal de Goiânia abre concurso para 75 vagas de nível médio e superior, com salários que variam de R$ 4.300 a R$ 6.700. As inscrições devem ser feitas entre os dias 16 de julho e 6 de agosto e custam R$ 85 para os candidatos de nível médio e R$ 140 para os candidatos de nível superior. Salário inicial muito bom, hein? Há vagas para diversos setores como agente administrativo, técnico em segurança do trabalho, tradutor, biblioteconomista, web designer, editor de vídeo, fotógrafo, enfermeiro, médico do trabalho, procurador, entre outros. O edital pode ser conferido no site do Centro de Seleção da UFG. O aplicativo do INEP começa a mapear as escolas goianas. O censo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais coleta pela primeira vez dados sobre a localização de escolas públicas em Goiás. De acordo com o órgão, isso vai permitir que as escolas sejam localizadas em um mapa, facilitando, por exemplo, a execução de políticas públicas. Isso mesmo, Yasmin. Aqui no estado de Goiás, são 4.622 escolas públicas, entre educação infantil, fundamental, ensino médio, profissional e especial, além também do EJA, que é a educação de jovens e adultos. Os dados coletados serão públicos. A previsão é de que sejam disponibilizados no ano que vem, junto com o resultado do Censo Escolar 2018. Esse aplicativo aí do INEP deverá ser utilizado pelos usuários do sistema EducaCenso, que são responsáveis pela declaração de suas escolas. O prazo para enviar os dados de localização é o mesmo da coleta do censo desse ano e vai até 31 de julho. Mais da metade dos goianienses estão acima do peso. A pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico do Ministério da Saúde foi feita em 2017 e aponta que 17,9% dos goianienses estão obesos. Outros 50,7% possuem excesso de peso, o que pode contribuir para o desenvolvimento de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. Eu, infelizmente, estou nessa lista aí dos 50,7% com excesso de peso. Esses números são de 2017 e mostram um avanço da obesidade em relação a 2015, quando apenas 46% da população de Goiânia estava com excesso de peso e somente 13,3% era considerada obesa. Apesar dos números preocupantes
preocupantes em relação ao peso da população, a pesquisa também mostrou uma mudança de hábitos em relação à alimentação e também à atividade física. O consumo regular de frutas e hortaliças cresceu 7,8% entre 2008 e 2017. E a prática de atividades físicas cresceu 136,6% aqui em Goiânia entre 2009 e 2017. Pesquisa da ANP, Agência Nacional do Petróleo, aponta Goiânia como a quarta capital com a gasolina mais cara do país. O preço médio da gasolina em Goiânia é de R$ 4,77. O valor só é inferior ao cobrado em Rio Branco, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, e empata com o preço cobrado em Palmas. Aqui em Goiânia foram pesquisados 56 postos. O maior preço encontrado foi R$ 4,79 e o menor R$ 4,61. As pesquisas da ANP são feitas semanalmente. A última foi no período entre 24 e 30 de junho. Pelo menos aqui em Goiânia, o jeito é trocar a gasolina pelo etanol, que é o terceiro mais barato do país. O preço médio do etanol cobrado pelos postos aqui da capital é de R$ 2,87, segundo a ANP. Cecima reforça fiscalização na bacia do Rio Meia Ponte. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos declarou que a fiscalização do Rio Meia Ponte foi intensificada para impedir ações de infratores. Mais de 80 pontos de captação irregular de água já foram identificados e fechados. O fortalecimento da fiscalização conta com a parceria do Batalhão Ambiental da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Saneago. As multas geradas já somam cerca de R$ 3 milhões. E a temporada do Rio Araguaia começou e as autoridades da área já publicaram medidas e ordenaram rigor na fiscalização para preservar o rio. Um levantamento da UFG mostrou que os processos erosivos e de assoreamento são as principais preocupações em relação à bacia. Para discutir esse tema, nós convidamos o advogado especialista em Direito Ambiental, Domingos Ganser Neto. Boa noite, doutor Domingos, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Universitária. Há relação entre o uso e a ocupação inadequados do solo e a fragmentação da cobertura vegetal natural ali na região do Rio Araguaia? Sim, há relação sim. Hoje o problema de erosão que se encontra no Araguaia é devido à ocupação irregular do solo, né? Aquelas construções que são feitas às margens, né, do Rio Araguaia, e também essa parte de desmatamento. Então, tudo isso leva a essa situação de erosão. Já o assoreamento do rio é causado pelo lixo, né? O lixo que às vezes é depositado ali de forma irregular. E assim, essa é a grande preocupação nesse momento em que se inicia mais uma temporada do Araguaia. E um levantamento da UFG mostrou que os processos erosivos e de assoreamento são as principais preocupações em relação à bacia. Por que o rio está sofrendo assoreamento? Não, o assoreamento é o lixo, né? Como agora inicia-se a temporada, existem todos aqueles acampamentos que nós conhecemos do Rio Araguaia, o fluxo de turista aumenta exponencialmente. Então, o que ocorre nesse momento, que na maioria das vezes são turistas, estão aproveitando ali para passar essa temporada, e o uso de bebida alcoólica, todo o consumo que é feito ali, mais ainda com o próprio consumo, né, dos acampamentos, onde as pessoas estão cozinhando, tem seus lixos, né? Então tem que dar um destino correto para esse lixo. Existem campanhas oficiais, tanto pela Cecima quanto pelos demais órgãos que lidam com esse meio ambiente, em companhia, inclusive, das prefeituras locais ali, né? Isso a gente pode destacar desde Aragarça, Montes Claros, Britânia, Jussara, Aruanã, São Miguel do Araguaia, Nova Crixás. Todas essas prefeituras, elas estão alinhadas ali junto à Cecima para fazer uma coleta de lixo desse pessoal. Porque o lixo, quando ele entra na margem do rio e entra no rio, ele vai para o fundo do rio. Naturalmente, esse processo é chamado de assoreamento. Esse lixo ali no fundo do rio, ele prejudica toda a evolução das espécies ali subaquáticas que estão ali, né? Então, essa preocupação com a preservação
dessas espécies, preservação do próprio rio, ela é muito importante nesse momento de alto fluxo de pessoas ali, canoas e tudo, que a gente sabe como que aquilo ali fica, né? Nesse caso, dá para a gente dizer que a responsabilidade é do próprio turista? Também. Para isso exige a responsabilidade deles. Claro que tem que ter uma campanha de conscientização. Acho que os órgãos eles entram nesse momento fazendo uma campanha de conscientização. Nesse exato momento a gente sabe que tem algumas equipes se deslocando para lá já para iniciar a temporada. Vários anos fazem isso, fazendo distribuição de sacos de lixo, fazendo a parte de conscientização mesmo, né? A gente tem notícia, por exemplo, que serão distribuídos por volta de 40 mil sacos de lixo, né, camisetas, enfim, fazendo toda uma conscientização não só do turista, mas também, também da população ribeirinha, né, que vive ali na margem. Agora, todos os anos, inclusive a Cecima faz isso, né? Distribuição de sacos de lixo, as campanhas de conscientização. Essas campanhas têm resolvido? Você acha que tem diminuído a questão do lixo, às margens e também no próprio Rio Araguaia? Ou não há uma conscientização suficiente do turista nesse caso? Rodrigo, eu acho que o planejamento dessas campanhas ele segue um caminho bom. A gente vê essas notícias na mídia, da conscientização até ver, viu, Rodrigo? O que nos preocupa talvez seja o resultado. Nós não temos informação do resultado das campanhas. A campanha, antes de começar e durante, ela é bem divulgada. A gente sabe que ela existe e tudo. As parcerias com as prefeituras para fazer essa coleta do lixo, dar o destino correto, né? A gente chama isso de resíduos, né? Os resíduos sólidos, dá o destino, né? Você vai para o aterro sanitário, enfim, se for um rejeito, vai para incineração, enfim, cada prefeitura tem seu planejamento aí e ela destacarão os servidores para fazer essa coleta. E também orientando cada acampamento aonde deve ser depositado corretamente esse lixo para que seja destinado, para que esse lixo não fique ali e evolua para as margens do rio, criando toda uma poluição que é crime ambiental. Lembrando que não deixa de ser um crime ambiental poluir o rio, principalmente o Rio Araguaia, que é o Rio Federal, né? Então, não só o governo de Goiás está fazendo as ações. Nós temos ações do governo de Goiás pelo lado de Goiás e temos ações também do governo do Mato Grosso. Assim a gente espera que tenha, né? Porque do outro lado da margem é o estado do Mato Grosso. E o rio é federal, então tem os órgãos federais também que estão ali, né? O IBAMA, ICMBio, enfim, todos os agentes, acho que eles estão atuando em parceria para tentar preservar durante essa temporada o rio com relação ao assoreamento. E no início do mês, o Ministério Público Federal expediu recomendações aos municípios de Aragarças, Aruanã e Britânia para que regularizem o uso e ocupação das praias fluviais e terrenos que margeiam o Rio Araguaia, junto à Secretaria do Patrimônio da União. Além disso, recomendou-se que realizem atividades de conscientização e fiscalização ambientais. Os gestores públicos podem sofrer quais tipos de punição caso não promovam essas regularizações? Olha, o Ministério Público Federal ele fez uma coisa muito boa. Como nós sabemos, ele é um rio federal. Então, o crime no Rio Federal, ele é um crime federal, portanto. Então, ali nós temos ali uma situação em que o Ministério Público Federal ele atua. Há uma preocupação muito grande, porque nós temos que lembrar que o Rio Araguaia ele tem uma margem de área de preservação permanente, uma APP. Então, essa APP é de 200 metros, em alguns pontos, que depende da largura do rio, de 100 a 200 metros. Mas vamos colocar assim, 200 metros na média. E 200 metros de uma margem, 200 metros da outra, não pode ser construído nada, não pode ser desmatado, por ser área de preservação permanente. Em alguns pontos, em grande parte do Araguaia, é APA também, área de preservação ambiental, uma área maior ainda do que 200 metros. E a gente sabe que existem condomínios construídos nessas cidades, né? Condomínios de luxo, condomínios que já existem há muitos anos, antes mesmo da edição da lei, a Lei 9605 de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais. Já existiam esses condomínios, alguns loteamentos, enfim, mas estão todos eles em uma situação de irregularidade. O que determina a lei? E o que determina aqueles municípios?
que promovam as autoridades ali, elas têm que tomar providência para retirada dessas casas dali, deslocamento dessas casas, respeitando a APA e respeitando a APP de 200 metros, e fazer a recomposição florística daquilo que já foi desmatado. Tomara e reconstruir em outro local. Agora a gente acha isso difícil de ocorrer na prática, porque encontraria muitos interesses turísticos, interesses locais. Mas tomara que os governos desses dois estados consigam resolver essa questão da ocupação irregular e de forma precária e das margens do Rio Araguaia. A gente está com o nosso tempo esgotado, é papo para mais 10 minutos com você, pelo menos, Domingos. Com certeza. E a gente vai voltar a te convidar para participar do Jornal das 6 nas próximas edições, para a gente falar, então, também sobre pesca predatória, sobre essa ocupação irregular dos terrenos. A gente tem muito para conversar sobre o Araguaia. Só lembrando, tá bom? Quem for pescar, tirar licença, viu? Tirar licença, com certeza. Tirar licença, entra no site da CECIMA e tira licença lá. Vai recolher a guia que vai dar tudo certo. Essa foi a participação do advogado especialista em direito ambiental, Domingos Ganzer Neto. Muito obrigado por falar com o Jornal das 6 e boa noite para você. Boa noite, muito obrigado, Rodrigo Yasmin. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite. Com essa informação, a gente encerra o Jornal das 6 dessa segunda-feira, 2 de julho de 2018. Eu agradeço a Yasmin Santos pela companhia e também a Ana Cláudia Rezende pelos trabalhos técnicos. Desejamos a todos uma boa noite e muito obrigado pela audiência. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.